Muito boa noite a todos. É com imenso prazer que o grupo Grenal, vinculado ao IFPB, recebe hoje, mais uma vez, um grupo de estudiosos e pesquisadores nas áreas agregadas, mas distantes e um pouco presentes, mais do que nunca presentes na nossa vida, na área de letras, linguística e na área de saúde, né? Mais precisamente nas grandes áreas de enfermagem e medicina, para discutirmos uma temática bastante pertinente relacionada à diversidade linguística e à sua importância para a área de saúde. Essa é uma iniciativa do projeto Giros pelo Conhecimento, do Grenal, e hoje apresentaremos para essa discussão dois grandes estudiosos, a professora mestre da UFCG, Simara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral, e o doutor Romário Gomes Rodrigues, que, no momento hábil, apresentaremos os currículos antes da apresentação de cada um. Nesse momento, temos o grande prazer de apresentar os nossos dois grandes pesquisadores e estudiosos, a professora Simara e o professor Romário. Infelizmente, a professora doutora Diana, da UERN, foi impossibilitada de estar conosco hoje, por motivos de saúde familiar, e nós continuaremos com essa discussão a partir das contribuições dos estudiosos aqui presentes. Mais uma vez, boa noite a todos, é um imenso prazer recebê-los. A nossa dinâmica de discussão será estruturada da seguinte forma: inicialmente, a professora Simara Abrantes apresentará a sua fala, logo em seguida, o professor Romário será convidado para apresentar a sua fala, e logo após, os dois estarão presentes ao mesmo tempo para fazer um bate-papo com todos que estão presentes, assistindo, contribuindo com essa discussão tão profícua, tão importante para as duas áreas do conhecimento, a linguística e a saúde. Nesse momento, eu convido a professora Simara Abrantes para se fazer presente para a sua fala. A professora Simara Abrantes é membro do Grenal, é graduada em enfermagem e em letras, e aí ela vem atender as duas áreas do conhecimento aqui em discussão. É especialista em saúde da família, em gestão do trabalho e educação em saúde, em gestão de políticas de alimentação e nutrição, gestão de atenção básica e redes microrregionais de saúde, em micropolítica da gestão e trabalho em saúde, processos educacionais na saúde, com ênfase em metodologias ativas pelo Hospital Sírio-Libanês, em processos educacionais na saúde, com ênfase em tecnologias educacionais construtivistas, é mestre em sistemas agroindustriais e, neste momento, está finalizando o doutorado em Ciências da Saúde pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Atua principalmente em temas relacionados à enfermagem, enfermagem em saúde da mulher, ensino, aprendizagem, metodologias ativas. Seja muito bem-vinda, Simara. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. É um prazer estar de volta, né, no grupo e no nosso canal. Nós esperamos, a partir desse giro pelo conhecimento, abranger diversas áreas e travar discussões que sejam profícuas nas nossas áreas de interesse, né? E hoje eu trouxe para os presentes uma discussão sobre o impacto das campanhas publicitárias realizadas pelo Ministério da Saúde e sua correlação com a capacidade leitora. Antes de iniciar, eu trago um pensamento de Barão de Itararé. O português é uma língua muito difícil, tanto que calça é uma coisa que se bota
e bota é uma coisa que se calça, né? No Brasil, né, nós temos uma língua neolatina com múltiplas influências. E essa multiplicidade de influências, ela vem a enfraquecer sua base de modo a favorecer intensas variações e evoluções, né? De tal modo que hoje, no nosso país, nós temos variações temporais. Por exemplo, o antigo vós-me-se tornou-se você, e hoje, com o impacto tecnológico, virou VC. As variações regionais, então, nós temos no Nordeste diversos termos que são utilizados que as pessoas que moram no Sul ou no Norte não têm conhecimento. Da mesma forma que eles também têm termos que nós também não temos conhecimentos. Variações sociais, por exemplo, diferente um diálogo realizado entre mulheres e entre homens no jogo de futebol, ou entre alunos e professores. E aí nós temos essa variação com relação ao estilo, onde se é falado, é diferente, por exemplo, um diálogo em um tribunal de júri e um diálogo entre amigos, né? Então, todas essas variações, elas acontecem em âmbitos sociais. A língua, ela é necessária a uma interação social, ela é primordial no nosso contexto evolutivo humano. E aí nós temos também de pensar que essa variação linguística, ela pode vir trazendo ao longo da sua história uma categorização entre uma língua considerada, vamos dizer, correta ou superior, e uma outra linguagem, vamos dizer, inferior ou não correta para algumas pessoas. Então, muita gente tende a considerar a língua no sentido de preconceito linguístico, no sentido de considerar a língua, na verdade, como diferenciador social. E Ariano Suassuna, ele falava em fraternidade ou unidade universal, né, com respeito à identidade cultural das pessoas, alertando que a língua ela é um patrimônio histórico. E essa variação que existe no Brasil, ela não é ruim. Na verdade, essa variação linguística brasileira, ela é parte da nossa cultura e ela é, sobretudo, uma riqueza que o nosso país tem. E aí eu trago uma reflexão, né, antes de adentrar realmente na seara de discussão correlacional entre o impacto da compreensão da língua em si na área da saúde e sua importância, sobre o processo de letramento enquanto instrumento de socialização. Como eu sei que tem muita gente na live que não é da área da linguística, que não é da área de letras, é interessante fazer essa diferenciação sobre o que é alfabetização e letramento. Alfabetização é quando o indivíduo ele aprende a decodificar os sinais, ele aprende a decodificar as letras e ele consegue ali saber, por exemplo, que uma determinada cor é amarelo ou verde, né, a partir da associação. Já o processo de letramento pressupõe uma construção de sentido, pressupõe uma utilização dessa língua, uma reflexão sobre aquilo que se está fazendo a leitura, né, que é tão necessária no processo de saúde. A partir do momento que eu tenho um déficit de compreensão entre o emissor, que é aquele que está falando, e o receptor, que é aquele que está ouvindo, ou, no caso da língua escrita, entre o emissor, que é aquele que escreve, e o receptor, que é aquele que está fazendo a leitura, nós temos uma barreira. Essa barreira que torna o sujeito incapaz de transformar a mensagem em ação. Ele fica incapaz de promover o letramento, de realizar o letramento de forma correta. E essa compreensão da mensagem, ela é essencial no processo de educação em saúde, da autonomia para o cuidado, né? Sendo o autocuidado crucial para o completo bem-estar biopsicossocial, que é o que constitui a nossa saúde em si. E aí eu trago a fala de Kleiman, quando se diz: ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não consegue extrair o sentido. Essa é uma caracterização da tarefa de ler em sala de aula. Para uma grande maioria dos alunos, ela é difícil demais, justamente porque ela não faz sentido.
Então, se essa leitura, se essa compreensão, ela não fizer sentido para aquele indivíduo que está ali, para o receptor da mensagem, infelizmente, ela não vai conseguir chegar a realizar a ação, ela não vai conseguir fundamentar nenhuma ação na vida daquele indivíduo. Então, ele tende a não utilizar coerentemente o que se está sendo dito ou escrito. E aí nós trazemos essa motivação para o estudo da língua, atrelando aos processos de saúde e de educação em saúde como formador de autonomia em si para o próprio autocuidado. E aí eu trago uma reflexão. As campanhas de educação em saúde empreendidas pelo Ministério da Saúde, elas são realmente eficazes? E se não, por que não são? Eu gosto bastante de citar esse artigo, é um estudo de Valdemar Sato, que eles trazem uma trajetória das doenças infecciosas no Brasil nos últimos 50 anos como um contínuo desafio. E aí ele traz algumas peculiaridades do nosso país, né? Nós temos um país de dimensões continentais, nós temos uma população ampla, acentuados contrastes regionais, então nós temos diferenças variadas, não só na linguagem, como na cultura em si, como no processo social, nos processos de adoecimento, além de acentuadas mudanças nos indicadores socioeconômicos. Isso, para nós, vem provocando diversos problemas de saúde, né? Que aí eu trouxe aí um apanhado das epidemias ao longo da história nacional. Foram várias. E dentre elas, muitas patologias elas ainda não foram vencidas. E aí nesse mesmo artigo, os autores eles trazem uma diferenciação entre as doenças infecciosas com tendências de forte declínio. Eles trazem as endemias rurais, as doenças diarreicas e as doenças imunopreveníveis, que elas realmente tiveram um declínio acentuado, mas não suficientemente para serem vencidas pelos programas de saúde existentes. Temos as doenças infecciosas com tendência de declínio moderado, como a tuberculose e a hanseníase, e as doenças emergentes e reemergentes, que, na verdade, é a nossa grande preocupação atual, principalmente em meio a uma pandemia. Né? Como doenças reemergentes, nós temos cólera, leptospirose, leishmaniose, entre outras, e como doenças emergentes, nós vivenciamos há pouco tempo o incremento da Zika e chikungunya no nosso país, e agora também o novo coronavírus. E aí eu trago alguns estudos realizados no país. Um deles é de Mayra de Souza Matia. Ela traz uma avaliação do impacto dos gastos públicos da campanha de publicidade do combate à dengue do Ministério da Saúde, né? E ela analisa como esses gastos acontecem e a incidência da doença, né? E como funciona a incidência da doença. E ela, nessa correlação, ela enfatiza que quanto mais eu tenho gasto, mais eu tenho casos. Isso acontece porque o Ministério da Saúde ele vai atuar em publicidade a partir do momento que eu tenho um número de casos elevados. Então, só aí ele vai ter gastos com publicidade e só aí eu tenho uma análise que esse impacto ele é negativo. Infelizmente, não existe comprovação de que as campanhas para erradicação do Aedes aegypti no Brasil, elas tenham algum efeito. Por mais que nós tenhamos diversas campanhas publicitárias faladas, escritas na TV, então elas não têm o efeito esperado. Um outro estudo, de Gildo Costa Rezende Júnior, ele traz o impacto das campanhas publicitárias contra o tabagismo no comportamento do consumidor. E é tão interessante quando ele traz que, em média, somente 35,7% dos não fumantes, 41,2% dos ex-fumantes e 35,7% dos fumantes afirmam que a mensagem transmitida nas advertências sanitárias e nas campanhas "Quem não fuma, fique esperto e viver bem" provocam no fumante o pensamento de parar de fumar. Vejam só que há uma incidência mínima de pessoas
que correlacionam o ato de não fumar, a decisão de parar de fumar, às campanhas empreendidas pelo Ministério da Saúde. Somente 8,1%, 7,4% e 1,8%, respectivamente, se recordam das campanhas. Geralmente, eles esquecem no momento que eles são apresentados, na verdade, a tais campanhas e no momento que elas param de ser publicizadas. E aí, para quem tiver interesse em conhecer os trabalhos completos, só acessar o QR Code dos trabalhos. Em uma pesquisa realizada no município de Cajazeiras, nós trabalhamos com crianças, foi um outro público, né? E nesse trabalho realizado com crianças, e deste trabalho que veio a ideia justamente de estudar a correlação entre a capacidade de letramento e a capacidade de mudanças relacionadas à saúde, nós analisamos que as campanhas impressas, né, as campanhas publicitárias através de impressos distribuídos nas unidades de saúde da família, dentre eles o de campanha da hanseníase, nós constatamos que diversas crianças não conseguem compreender a mensagem que está no cartaz. Então, vocês veem aí no quadro, que na figura, que quando perguntado se a doença ela é contagiosa, 43% consideram que a doença não é contagiosa, justamente porque eles fazem a associação de que o pai está abraçando o filho e pode não ser contagioso. Quando perguntado se a hanseníase é uma doença que se cura com um abraço, 86% colocaram que sim, né? Com a ideia errônea de que a hanseníase não precisaria ou não teria, não requeriria, da verdade, o tratamento medicamentoso. Quando questionado se a hanseníase só atinge crianças, alguns colocaram que é uma afirmativa falsa. E aí, foi interessante colocar que a hanseníase só transmite de pai para filho. E muitos deles disseram que sim, só transmite de pai para filho. Então, essa compreensão de um simples cartaz, e esse trabalho ele foi realizado com crianças e adolescentes, né, entre 10 e 16 anos. Então, muitos ainda não têm compreensão do que essas campanhas publicitárias trazem. Outra campanha publicitária utilizada, e até foi engraçado observar, foi com relação ao uso de camisinha, que a maioria dos alunos inferiu que esse era um cartaz de festa junina, era um convite para uma festa junina, e não associaram a questão da camisinha, mesmo que esteja escrito no cartaz, eles não fizeram essa associação. Então, com isso, nós temos uma clareza com relação ao déficit de compreensão ou ao déficit de processo de letramento, não só por crianças, mas também por adultos. Nós sabemos, então, que nós precisamos rever, na verdade, todo o processo de educação em saúde, no tocante ao Ministério da Saúde, no tocante à saúde pública e principalmente na saúde da família, que tem um foco preventivo. E aí eu trago a reflexão de que a não adesão a campanhas de saúde resultam, em parte, da compreensão ineficaz do enunciado, seja pela linguagem escrita ou pelas imagens representativas, ou seja, ambos não são capazes de trazer uma compreensão por parte da população. E aí Rubem Alves ele já trazia aqui, os dogmas têm de ser transformados em dúvidas, as respostas em questionamentos, os pontos de chegada em pontos de partida. Nós precisamos entender que é uma seara de discussão que nós, profissionais da saúde, estudiosos, precisamos trabalhar mais profundamente no sentido de buscar uma melhoria na compreensão leitora dos indivíduos, porque não adianta trabalhar educação e saúde se eu não tenho a certeza de que essas pessoas estão tendo a compreensão daquilo que eu falo ou escrevo. E aí eu deixo só 3 mensagens. Pense de forma crítica,
você tem habilidade e competência para isso, tanto os profissionais da área de saúde quanto os profissionais da área de letras. Ter empatia é essencial, é necessário reconhecer as diferenças e respeitar essas diferenças. É necessário respeitar as variações linguísticas. Acredito que Romário vai trazer mais sobre isso. E acredito que você tem potencial de impactar na realidade. Então, nós sabemos que existe um déficit, nós sabemos que existe uma necessidade de mudança, e nós temos esse potencial de impactar nesse âmbito, enquanto profissionais da área de saúde e como profissionais da área de letras. Ascensão. Muito obrigada, Simara, pela discussão extremamente pertinente. É importante sempre lembrar que aqui nós estamos refletindo sobre duas áreas, a linguagem e a saúde. E é importante lembrar ainda mais que não existe saúde, não existe. Todas as áreas estão entrecruzadas pela linguagem. E essa comunicação, essa efetivação do processo comunicativo, ela é fundamental. Daí a necessidade de repensar esses níveis de letramento, né? A percepção dessa linguagem em uso e para o uso social, e a partir do momento que esses alunos ou esses usuários do sistema de saúde não têm esses níveis de letramento, não dispõem de capacidade de compreensão leitora dos mais diversos gêneros nas situações de uso, eles realmente serão privados de assistência em saúde. É bem interessante quando você coloca o resultado da análise da propaganda da hanseníase, através da qual a gente vê que o aluno, a informação transmitida, a informação que se quis transmitir, não foi aquela pensada e analisada pelo aluno, gerando um bloqueio na comunicação e, consequentemente, um desperdício do dinheiro público. Interessante. Campanhas. Nós vamos deixar a discussão para o final, mas aí é interessante trazer ainda o fato de que na minha tese eu coloquei, inclusive, lá um parágrafo que retratava um estudo que dizia que a redução dos casos de Zika vírus teriam sido resultado das campanhas educativas, né? E aí isso foi pauta de discussão porque realmente não foi. Nós não tivemos campanhas educativas capazes de reduzir os índices de Zika vírus. Então, pode ser alguma coisa relacionada à imunidade de rebanho, mas, infelizmente, aos processos educacionais, não, porque o Aedes aegypti continua aí, com outros subtipos de vírus variantes e circulantes em todo o Brasil. Ok, vamos chamar Romário agora, né? Vamos chamar o doutor Romário para ele conversar um pouquinho e depois eu chamo de volta para fazer a discussão com o público também que está aqui esperando, ok? Olá, doutor Romário, seja muito bem-vindo, tá? A nossa discussão é doutor Romário Gomes Rodrigues, possui graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, trabalhou como médico da família, desde dezembro atua como médico pelo programa Mais Médicos do município de Santa Inês, Bahia, onde também concluiu especialização em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, nós agradecemos pela disponibilidade, pela participação e fique muito à vontade para a sua apresentação. Boa noite, Sanara, boa noite, Simara, boa noite a todos. Satisfação enorme estar aqui hoje participando desse encontro, para a gente discutir, acho que um assunto muito pertinente nas nossas vivências e nessa interação boa que a gente precisa ter para poder dar uma revitalizada nas nossas práticas.
Deixa eu só compartilhar meu arquivo aqui e aí a gente começa a fazer a nossa discussão. Só me confirma se está aparecendo. Tá, ok, só um minuto. Tá. Isso, tá aqui. Pode apresentar. Tá ótimo. Bom, então, deixa só o meu computador destravar aqui. Só um instantinho que o meu computador está um pouco lento, tá igual ao de Simara. Eu recebi esse convite para a gente fazer uma discussão em cima dessa diversidade linguística e as nossas percepções em relação à área da saúde, né? Especificamente a área que eu atuo. E aí eu começo fazendo algumas ponderações que eu acho que são essenciais para essa parte de introdução. Aí na tela a gente está vendo duas notícias que foram veiculadas nos 2 últimos anos em grandes portais de notícias. A primeira é que a gente tem no Brasil cerca de 11,3 milhões de analfabetos. E a segunda, que quase 70% dos brasileiros eles não têm acesso ao plano de saúde, né, a saúde suplementar, os planos particulares de saúde. E aí a gente faz uma reflexão em cima dessas duas notícias. A primeira é que a gente tem uma enorme quantidade de brasileiros analfabetos que estão marginalizados justamente por essa falta de letramento. E aí, quando a gente faz o gancho na área da saúde, a gente vê que boa parte, a maioria dos brasileiros, ela acessa o Serviço Único de Saúde, que é o SUS. E aí a gente faz a seguinte reflexão. 11,3 milhões de analfabetos provavelmente estão acessando o Sistema Único de Saúde das mais diversas formas, seja na atenção básica, serviço secundário, recebendo informações do Ministério da Saúde em relação às campanhas, como Simara acabou de falar. Então, qual é o nível de assistência ou qual a qualidade de assistência que a gente está prestando a esses brasileiros especificamente? A gente sabe que o Brasil tem os contrastes mais variados, a gente sabe que alguns estados têm número menor em relação a essa questão dos analfabetos, que estados, principalmente como a região Nordeste, que é a região que a gente está, a gente sabe que o número de analfabetos e de usuários do SUS deve ser eu não tenho dados, mas a gente infere, né, pelo que a gente sabe historicamente, que é um estado muito carente. Então, a qualidade dessa assistência que é prestada a essas pessoas, jura, de interpretação de campanhas, enfim, de acesso a medicamentos, de entendimento de como é um tratamento, de como é feito o diagnóstico, de quais são as características de tal doença, de tal patologia, ou mesmo em relação a cuidados diários de manutenção de uma vida ativa, alimentação saudável, evitar o sedentarismo, enfim, práticas de vida saudável. Então, qual é a capacidade de entendimento dessa população dentro do SUS e qual é o papel do profissional de saúde hoje em abordar, em acolher, em fazer essa assistência desse usuário? Então, cabe aqui o questionamento, eu acho que isso vai nortear algumas discussões que a gente vai ter mais à frente. E aí, a gente se debruça agora em relação ao foco da discussão, essa diversidade linguística. Eu trago dois trechos de um trabalho do Costa. Esse autor ele fala que toda língua é um conjunto heterogêneo, diversificado, porque a gente, socialmente, a gente é diferente. Então, a gente tem experiências históricas, sociais, culturais, políticas, totalmente diferentes, únicas, particulares, que vão determinar a nossa diversidade linguística.
E essa variação, ela pertence a qualquer língua. Isso não se restringe apenas ao nosso português. Isso vai ser percebido em outras línguas. E isso é muito determinante para a nossa atuação enquanto ser social. Essas línguas elas vão variar com o tempo, elas vão variar de acordo com o espaço geográfico, com o espaço social do indivíduo. Então, a gente sabe que as particularidades vão estar presentes e são determinantes em relação a essa variação, aos desvios linguísticos. E aí eu me detenho agora a um ponto que vai fazer correlação com a introdução, em relação ao preconceito linguístico. A gente fez algumas ponderações, Sayonara já fez, Simara também já fez, mas a parte do preconceito linguístico dentro do contexto de saúde, ele é crucial, ele determina o salvar de uma vida. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que o paciente, o usuário, que, pegando o gancho da notícia, aquele paciente que é analfabeto ou tem um letramento limitado, ele vai ter uma dificuldade de acesso a essas informações, a uma forma de comunicação, a linguagem verbal, não somente a linguagem escrita, mas ele vai ter várias dificuldades em relação a esse acesso ao Sistema Único de Saúde, e a medida ou a forma como o profissional vai recebê-lo, vai abordá-lo, vai acolhê-lo, isso pode ser determinante para ou uma repulsa do usuário, do indivíduo, do Sistema Único de Saúde, ou vai ser determinante para uma aproximação e para uma manutenção de um olhar mais holístico em relação a esse cuidado. E aqui eu trago outra notícia, que acho que todo mundo já deve ter, no mínimo, visto, ou um comentário, se não tem uma noção da íntegra, mas tem uma noção que isso é uma vivência de muitas pessoas que estão nessa condição. Eu coloco aqui que uma notícia que foi veiculada, que médico deboche de paciente na internet. Não existe pneumonia. E aí a gente cai na discussão do preconceito linguístico, da falta de respeito a essa diversidade e a falta de consideração em relação a essas pessoas que chegam ao serviço público de saúde com um linguajar mais rústico, com um padrão léxico mais simples. E isso pode ser determinante na nossa conduta. Então, eu trago aqui essa notícia e embaixo uma charge do Cabral. A dor começa acima do bucumbuco, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Isso é o paciente falando para o médico. A gente tem aqui um confronto, um conflito de língua, com os regionalismos, com as adaptações próprias de cada indivíduo, o paciente, enquanto indivíduo com linguajar mais simples, e o médico o profissional de saúde no geral, com um entendimento mais científico, mais técnico, que tem um conflito entre essa linguagem mais simples com a linguagem mais técnica. Então, como é que a gente vai fazer essa mediação desse conflito? Como é que a gente vai fazer essa comunicação ela ser efetivada se a gente tem essa percepção errônea e faz o preconceito linguístico, ou exerce o preconceito linguístico nessa troca, nessa relação. E aí eu trago o trecho de Falcão. Falcão, ele comenta que o conceito de vulnerabilidade em saúde, ele não inclui apenas a característica biológica. Então, não é só aquele paciente que tem uma doença genética hereditária na família, não é só o paciente que tem uma obesidade mórbida, que tem alguma deficiência física ou congênita ou adquirida, ou não é aquele paciente ou aquele usuário, aquele indivíduo que vai ter apenas um comportamento de risco. Não, a gente vai ver que
a vulnerabilidade ela está muito relacionada com essa produção social, com a condição do indivíduo. E aqui a gente esbarra na condição social enquanto indivíduo com uma diversidade linguística diferente daquela que é aceita socialmente. Então, quando a gente faz essa discussão em relação ao nível de vulnerabilidade que esse indivíduo ele está sujeito só por ter uma condição social, um padrão linguístico diferente, mas inferior, né, considerado inferior, erroneamente considerado inferior, isso vai ter um impacto na marginalização dele em relação ao acesso dele aos serviços de saúde, do mais básico até o mais complexo tipo de atendimento. E aí a gente faz um gancho em relação a essa vulnerabilidade social desse indivíduo que tem uma limitação no letramento com os determinantes sociais de saúde, que aqui é algo já muito compreendido dentro da saúde coletiva, da medicina de família e comunidade, que a gente enquanto a nossa saúde, ela é influenciada, ela é determinada por várias condições. É aquilo que o Falcão fala. Não só em relação aos nossos comportamentos, ou às nossas condições biológicas, mas em relação à nossa qualidade de vida, em relação à nossa alimentação, habitação, ao nosso nível socioeconômico, ao nosso acesso à água, esgoto, se a gente tem trabalho, se a gente não tem, se a gente tem acesso a alimentos saudáveis, com variação de alimentos. Enfim, essas condições elas vão determinar socialmente o status de saúde daquele indivíduo. E aí cabe falar que a vulnerabilidade social desse usuário, desse indivíduo, que tem um padrão linguístico que se desvia, que faz uma diferenciação em relação ao que é tido na academia ou socialmente como uma culta da língua, a gente sabe que isso vai ser determinante para ele ser marginalizado e bloquear o acesso dele ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. E isso eu acho que é basilar da nossa discussão. Antes de eu falar desse trabalho, a gente sabe que quanto mais simples é o paciente, quanto mais o nível de escolaridade dele é mais simples, isso determina uma compreensão ou uma incompreensão do que é orientado, do que é preconizado dessa assistência. Então, falando na prática, por exemplo, eu trabalho em uma unidade básica de saúde que eu atendo uma população interiorana. Então, é vivência minha essa parte do linguajar mais simples. E aí eu tenho que fazer um jogo de cintura para não deixar o paciente desconfortável, porque ele pode sentir que eu estou fazendo algum julgamento, porque eu estou fazendo alguma consideração em relação à forma que ele fala. Então, eu tenho pacientes que me dizem que estão com caseira. Eu sou da Paraíba, estou morando na Bahia, eu não conhecia o termo caseira. E aí eu faço uma jogada com ele. Eu digo, mas aí na Paraíba, lá a gente chama de outro nome. Como é mesmo? Aí ele vai me explicando como é o sintoma, como é a clínica, a característica da lesão, ele vai me dando informações que eu vou ampliando o meu olhar de assistência, de avaliação, e vou fazendo uma abordagem sem marcar aquela relação por um preconceito. Eu vou criando alternativas para extrair aquela informação que eu preciso para poder prestar a melhor assistência para ele, sem necessariamente fazer esse preconceito acontecer dentro da nossa relação. E aí eu vou criando alternativas para poder mitigar isso. Então, a gente tem os pacientes que chegam com
com a caseira, a gente tem os pacientes que chegam, como está aí na charge do Vidal, que estão com a espinhela caída, que estão com cobreiro, que estão, enfim, os mais variados dialetos, termos, para essas patologias. Então, quando a gente faz essa abordagem, a gente precisa ser muito delicado. E o profissional de saúde, ele tem que ter essa habilidade. Ele tem que ter essa habilidade, porque já é um paciente que é restrito em várias coisas. Então, ele tem restrição em diversas áreas. E quando a gente pega esse paciente dentro do contexto de saúde, se a gente fizer mais esse bloqueio, essa restrição, isso pode ser determinante para o adoecimento ou para a cura do paciente. E aqui eu trago esse trabalho, que é o trabalho do Rodrigo Borba, que foi publicado em uma revista, está disponível, e eu deixei o link na descrição do slide. Ele faz uma avaliação, interconexões entre linguística aplicada e práticas de atenção à saúde, linguagem e identidades na prevenção de DSTs, o termo hoje é ISTs, AIDS, entre travestis profissionais do sexo. Resumindo, o trabalho dele, ele fez uma análise de um diálogo, ou de alguns diálogos, entre duas interventoras, que são duas mulheres que fazem uma abordagem para esse público, que são os travestis que se prostituem, são profissionais do sexo. Ele faz uma abordagem para entender como elas usam o diálogo, como elas se apropriam de um padrão linguístico identitário dessas pessoas, desses indivíduos, para criar uma empatia e concretizar uma intervenção em saúde, que seria a redução das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV nesse público. E aí ele faz uma descrição do diálogo. Então, elas se apropriam desse dialeto, desse linguajar, para criar essa empatia e uma aproximação e concretizar, efetivar essa intervenção. E é bem bacana isso, que ele faz essa análise da linguagem dentro desse contexto de saúde. Então, quem quiser dar uma lida, é bem interessante o trabalho. Eu trouxe justamente para poder amarrar essas discussões que eu falo, que eu estou ponderando agora. A questão da identidade ou da empatia que a gente pode promover dentro das nossas relações, não só dentro do contexto de saúde, mas no universo geral. Eu estou me pontuando em relação ao contexto de saúde porque é o nível da nossa discussão. Mas como esse respeito a esse padrão linguístico, a essa diversidade linguística é importante dentro da saúde. O trabalho dele faz uma análise simples, mas essencial. Como a gente pode ser empático, assimilando ou mesmo utilizando a linguagem do outro para ser cuidador, para ser um diferencial na condição de saúde daquela pessoa, principalmente quando a gente lida com populações que são marginalizadas, negros, gays, lésbicas, travestis, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, são pessoas que são marginalizadas, que têm privações das mais diversas. Então, eu queria pontuar justamente isso, o quanto a gente precisa ser respeitoso em relação a isso, porque a gente sabe das dificuldades que o nosso país enfrenta, principalmente agora, nessa época mais sombria que a gente vive, e isso ele precisa ser constantemente relembrado, para poder a gente rever alguns comportamentos que podem ser danosos e que podem determinar ainda mais a exclusão do outro dessas necessidades desses acessos que são fundamentais. E aqui eu encerro relembrando um pouco da simplicidade do linguajar, do falar, principalmente do sujeito interiorano, que são as minhas, faz parte das minhas raízes. Eu sou do interior da Paraíba, estou morando no interior da Bahia, então eu acho que o respeito a essa simplicidade, a essa forma de falar,
permitindo, claro, sempre o entendimento dentro da relação é essencial. E aí eu deixei esse trecho de um texto que eu escrevi, é de gente humilde que me encanta os olhos, da umidade dos que causam no escuro da noite do sertão e ainda pousam na foto, dos que balançam a vida sentados na calçada de casa, os que velam a morte na sala de estar, rezando, servindo café e pelejando a dor da perda, os que fogem e viajam sem pressa olhando a novela na televisão, ou mesmo os que não viajam, mas vivem a realidade sem pressa. Quem ensina aos olhos o valor do lápis, perdão, quem ensina aos filhos o valor do lápis, escreve leve que a ponta não quebra, o plástico que recobre o caderno, a mochila com remendo, o arame na sandália. Esses que roubam, mas confessam os seus erros, os que emolduram a honestidade na testa, desses que desviam da pobreza com dignidade, os que abrandam a fome com o caldo fino do feijão preto, os humildes que guardam as sobras, e quando não sobram, engolem o orgulho para matar a fome. Aqui estão as referências dos meus slides. E agora acho que a gente vai para a discussão. Ficamos realmente muito gratos pela discussão, Romário. Fantástico. Essa reflexão sobre esses falares, pelos diversos olhares, é muito interessante. Eu sou linguista, né? E essa brincadeira que a gente faz com vocês da área de saúde é muito rica, né? Trazer essa reflexão e principalmente esse olhar cuidadoso com o outro, essa empatia no que tange a necessidade do cuidar não só do corpo, mas do cuidar também do espírito, da mente, do fazer o paciente se sentir bem, se sentir gente, que é tão fundamental e que eu vejo que graças às forças maravilhosas do mundo, hoje a gente encontra vários médicos com esse olhar, né? Que, infelizmente, há algum tempo era uma prática bem difícil de ser vivenciada, porque eram recorrentes as situações de preconceito linguístico, de críticas e de pré-julgamentos pelos quais esses pacientes passavam, e a gente sabe que até mesmo havia situações que as pessoas se negavam ao atendimento médico com medo desse desprezo que começa no linguístico e termina no cuidado com o corpo. Então, é sempre muito interessante essa discussão. Bom, e aí, assim, o chat aqui está a discussão, muitos parabéns para a Simara, parabéns para o doutor Romário, né? Só para deixar aqui claro, a Sucena Farias, excelente abordagem, professora, temática muito pertinente, a Larissa destaca, e outras, boa estratégia, a Mariana ficou encantada com a sua estratégia linguística, doutor Romário, as abordagens maravilhosas, e aqui tem uma pergunta bem interessante. Não seria essa diversidade linguística uma situação de vulnerabilidade a ser considerada em ações de promoção à saúde? É uma pergunta feita pela Larice Ribeiro e que eu deixo para o olhar do médico e da enfermeira responder. Eu vou voltar um pouquinho, né? Não só da formação de graduação, de licenciatura, mas eu vou voltar para a formação básica. Nós temos uma educação que, desde os seus primórdios, ela segrega, ela divide as disciplinas em grades curriculares, como se fossem coisas totalmente diferenciadas. É tanto que hoje, quando eu relato para as pessoas a minha experiência, né, acadêmica, sou graduada em enfermagem e sou licenciada em letras. Aí eu acho bem interessante que as pessoas, e qual a relação disso? Toda a relação. Eu só consigo ter saúde se eu tenho uma interação social. Eu só consigo ter interação social se eu tenho a língua portuguesa comigo, né? Se eu tenho a ferramenta da linguagem. Então, é super importante que as pessoas elas tenham esse acesso, mas nós sabemos, como o Romário colocou, que muitas pessoas nem têm acesso à educação
E aquelas que têm acesso à educação, muitas vezes é uma educação que não consegue ultrapassar a simples decodificação de sinais. Então, infelizmente, essa pessoa realmente vai chegar a um processo de vulnerabilidade por desconhecimento ou por não compreensão da língua, por não compreensão daquilo que se é falado numa consulta ou numa orientação em saúde, né? Na saúde da família, nós temos a implementação dos agentes comunitários de saúde, que é uma excelente estratégia de aproximação do público com a unidade. São pessoas que, na sua natureza, são da comunidade, né? Geralmente são pessoas que, no próprio processo de seleção, existe o direcionamento de que elas sejam da comunidade, para que elas tenham esse conhecimento, para que elas tenham justamente essa aproximação que muitas vezes os profissionais que estão dentro da unidade e que vão até as visitas domiciliares, eles não conseguem chegar. E eles trabalham com essa ponte, então, para a diminuição dessa vulnerabilidade. E aí, infelizmente, nós temos uma política de governo que está colocando o agente comunitário de saúde como um profissional que pode ser extinto, que ele pode estar na unidade, como também pode não estar na unidade. E aí isso eu vejo como um aumento na vulnerabilidade, né, como um impacto negativo na saúde da família. E nós precisamos trabalhar para o fortalecimento desse processo, mesmo diante dessas perdas, mesmo diante dessa compreensão de vulnerabilidade. Eu concordo, só para complementar a fala de Simara, essa questão, como eu pontuei, de você considerar o indivíduo dentro dessa vulnerabilidade social por conta desse padrão linguístico. Sayonara, me corrija se eu estiver aplicando um termo errado, mas dentro desse padrão linguístico é essencial. Só que, assim, a pergunta foi para a gente considerar isso dentro das nossas ações, né, de promoção de saúde. Mas é porque a gente já lida, concordo, tem que fazer isso. Mas, assim, a gente já lida com muitas outras carências que a gente precisa dar de conta. Então, vamos trabalhar com prioridade. A gente está fazendo a discussão que é para a gente abrir o olho em relação a isso. Mas a gente sabe como é duro o trabalho no dia a dia. A gente sabe que é difícil a gente promover coisas mais urgentes e a gente não consegue. Então, é algo que realmente precisa ser promovido, mas a gente sabe das dificuldades e das alternativas, não é alternativa, mas das ações contrárias, né? Uma delas é essa questão que Simara falou, em relação à limitação à ameaça da limitação do agente de saúde enquanto essencial para a atenção básica. A política de atenção básica 2017, ela já fala bem isso, né? Que o agente pode, não pode, tem algumas áreas que ficam descobertas sem o agente de saúde, e o agente de saúde é essencial para essa visão social, para essa visão de saúde. Então, eu acho que é um ponto de vulnerabilidade que a gente precisa abordar, concordo, mas a gente sabe das dificuldades porque a gente tem outras carências para lidar. É bem interessante, realmente. A Vitória Salles destaca o nível de preocupação que ela tem quando ela verifica estudantes e profissionais que não dão essa importância ao uso da linguagem, principalmente no que tange essa questão da diversidade. Duas coisas dentro do preceito linguístico que a gente precisa, acho que nem preceito é uma palavra muito forte, dentro desse contexto linguístico que a gente precisa refletir, primeiro é a questão das variações, né? Quando você coloca que está na Bahia, que leva uma bagagem paraibana, quer dizer, para você compreender o que aquele paciente está querendo lhe dizer, é um tanto quanto difícil. Imagina
para o paciente compreender os jargões do próprio universo da medicina. E aí a gente se depara com tantas situações como, por exemplo, pacientes que fazem uso de medicações de forma incorreta, né? Por quê? Porque ele não está acostumado, às vezes ele tem até um certo receio de perguntar, doutor, eu não entendi, como é que faz uso desse medicamento? Então, há aí um bloqueio extremo, há uma parede que dificulta o cuidado de saúde e esse entremeio gerado pela compreensão linguística, né? E aí, a Maria Ludmila, ela destaca, né, que o Ministério da Saúde, ele promove campanhas de prevenção, mas ele esquece que o maior público não tem acesso à informação e que também esse maior público, ele não tem esse nível, seja linguístico, seja cognitivo, para compreender o que está naquele cartaz. E é interessante que há algum tempo eu fiz uma análise desses cartazes, até mesmo na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma análise desses textos também, e que grande parte dos alunos não compreendiam, alunos do ensino médio, eles não compreendiam o que estava ali posto. Por quê? Porque eles são construídos por agências de marketing, fazem uso de fenômenos linguísticos extremamente complicados de ser compreendidos se você não tem um nível de desenvolvimento linguístico mais aprofundado, e não há essa preocupação exatamente com o público-alvo, né? Larissa Ribeiro destaca que, infelizmente, já viu usuários saírem de consultório sem saber nada que o médico explicou, implicando negativamente nesse processo de saúde. E aí fica uma pergunta. Qual seria, nesse momento, eu sei que vocês têm milhares de coisas para fazer, no consultório médico, no atendimento básico, no atendimento de enfermagem, mas qual seria, nesse momento, uma ação efetiva que pudesse ser realizada e que atingisse realmente esse nosso grande calo, essa nossa grande dificuldade? Como gerar uma relação harmoniosa entre linguagem, né, dentro desse universo dos jargões, da formação, que lá em linguística a gente chama de formação discursiva, dentro da formação discursiva que vem lá da medicina, e de que modo essa formação discursiva que vem lá da medicina pode chegar de forma mais clara ao meu paciente. Não só o meu paciente que é da classe alta, da classe média, que tem um nível de formação alto, mas para aquele paciente que vem da classe baixa, que não tem nível de formação, que a linguagem que ele compreende é aquela linguagem não padrão, é a linguagem do dia a dia. Ele é letrado, mas ele é letrado apenas nos usos linguísticos da sua formação discursiva, do seu grupo social. Então, o que é que esse grande grupo pode fazer junto para ajudar? Eu acho que a gente não pode ter médico com esse olhar de geração espontânea. Eu acho que a faculdade realmente é determinante. A base curricular dos cursos de medicina já deu uma melhorada em relação a essa parte de construção. A enfermagem já acho que a gente já entende, é notório que a gente já sabe que a enfermagem tem esse lado mais social, mais humanizado. Acho que a base curricular do curso de enfermagem já dá esse perfil constrói esse perfil dentro do próprio curso. E a medicina vem se debruçando em relação a essa mudança da perspectiva, acho que, do profissional em relação a esse olhar mais empático, mais humanizado, que respeita as diferenças, que valoriza o paciente enquanto indivíduo, não é só a doença em si. E essa mudança das bases curriculares do curso de medicina com esse olhar mais generalista, eu acho que é um lado mais positivo. Em relação à estratégia mais prática da vivência mesmo dentro da unidade, acho que, não sei como é na unidade de Simara, mas acho que geralmente tem coisas mais comuns, cada um na sua particularidade.
lógico, mas as coisas mais comuns, o que é que a gente faz aqui de diferente que eu vejo? Primeiro que a parte da equipe mesmo. A equipe tem que ter esse entrosamento e reconhecer que aquela população ela precisa de um olhar mais específico, mais cuidadoso nessa parte em si. Uma coisa que eu acho que é uma ação mesmo efetiva são as salas de espera. A gente faz, eu não sei se Mara faz lá, mas a gente, só para explicar para quem é da área de saúde, enquanto o paciente está lá esperando na consulta, seja com uma consulta de enfermagem, seja um técnico, vai fazer uma consulta com o dentista ou com o médico, ele fica lá no ósseo da sala de espera. Enquanto algumas clínicas, algumas unidades passam o programa do encontro da Fátima Bernardes, a gente desliga a TV e vai falar sobre alguma coisa de saúde. Então, a gente vai falar sobre os cuidados com hipertensão, a gente vai falar sobre os cuidados com diabetes, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai fazer essas abordagens num linguajar um pouco mais próximo do entendimento deles. E isso aí tem dado um retorno muito positivo. Primeiro, por quebrar esse bloqueio em relação a profissional e paciente, usuário. E segundo, por naquele momento, ele está mais aberto e mais acessível para a gente fazer essas discussões. E aí eles tiram dúvidas, fazem algumas sugestões de tema, e a gente vai trabalhando em cima disso. Então, eu pontuaria essas duas coisas em relação a essa mudança mais concreta. A linguagem, na verdade, ela pode ser um facilitador, como também pode ser uma barreira, né? Então, na minha prática de saúde pública, né, eu tenho aí 11 anos de saúde pública, trabalhei bastante tempo em gestão, que é uma área bem difícil de se trabalhar, porque para além da educação em saúde, para além do processo de reconhecimento das fragilidades, nós precisamos ainda trabalhar o processo estratégico, de construção estratégica. E aí era justamente nisso que nós focávamos, né? Como será possível levar saúde a determinada população? Então, as salas de espera, elas foram estratégias bem-sucedidas, e para além disso, nós sempre buscávamos trabalhar nesses processos de construção coletiva entre os profissionais, a quebra de barreiras não só entre o profissional e o usuário de uma forma unilateral. Não é só o usuário que não está me entendendo, que pode não me entender, né? Eu posso não entender o usuário. Esses dias eu até tive uma situação engraçada que uma colega, que é enfermeira também, mandou uma mensagem para mim: olha, Simara, tem uma pessoa aqui que está com escorredeira no nariz e o couro fervendo. Mas eu acho que ela não está com sintoma de Covid. Está com sintoma de Covid. Ela está com toda a sintomatologia que pode ser Covid. Ela está com febre. O couro fervendo é febre. Uhum. Então, a gente precisa... Ela não entendeu. Então, ela não foi capaz de passar uma informação coerente de que essa pessoa precisava ir no centro de testagem, precisava fazer o exame coerente. E depois que eu conversei com ela, ela foi ligar para essa pessoa. Então, essa é uma barreira que não é unilateral, não é só o usuário que não é capaz de compreender. O profissional de saúde também pode não compreender. E aí, uma grande dificuldade, Sayonara, que eu considero, são os déficits formativos na graduação, né? Nós temos a disciplina de português instrumental, mas se você analisar as ementas de todas as faculdades, raramente eu vejo variação linguística. Eu não vi variação linguística na faculdade de enfermagem, eu vi variação linguística na faculdade de letras. Então, é por isso, sim, que é muito importante, é uma disciplina importante quando correlacionada àquilo que você está se formando para atuar. Justamente aquela profissão que você escolheu e para trabalhar nela com maior afinco. Então, quando você tem uma caixa de ferramentas, você consegue atuar de forma mais efetiva. E a língua portuguesa, ela é uma caixa de ferramentas que pode ser extremamente efetiva para formalizar e para beneficiar o profissional no sentido de quebrar essas barreiras.
de promover a interação, de promover a educação em saúde, de promover a mudança de vida através da linguagem. É muito interessante quando você chega num profissional, aí eu vou usar um exemplo da minha mãe. Minha mãe detesta ir para o médico, porque o médico ele fala a verdade para ela. Né? Ela diz, você gosta de comer, você não gosta de caminhar, mas ele fala de um jeito que ela não gosta, então ela não gosta de ir para o médico. Ela vai gostar daquele outro médico que fala de uma forma mais carinhosa, do jeito que ela gosta de ouvir. Né? Então, a mudança de hábitos de vida, né, a mudança para a saúde só vai acontecer quando eu quebro as barreiras. E a linguagem é uma ferramenta essencial nesse processo. Outra coisa é o aleitamento materno. Né? Eu trabalhei bastante tempo em maternidade. Se eu chegar para a mãe e falar, olha, o leite tem vários nutrientes que são importantes, para ela pode não ser importante aquilo. Né? Para ela pode ser mais importante que eu diga que ela não vai precisar gastar com remédio. E aí vai depender de pessoa para pessoa, porque os seres, eles são subjetivos, eles são únicos. Cada indivíduo é um mundo, cada ser é um mundo. Então, essa relação através da linguagem é extremamente importante. Né? É preciso, antes de tudo, quebrar as barreiras e fazer essa interação para promover o cuidado. Microfone desligado. Não, eu tinha desligado por conta das interferências, né? Vocês sabem, em tempos de pandemia, as interferências externas são extremas. Enfim, é muito interessante quando você coloca essa questão do currículo das graduações e eu amplio das graduações, das licenciaturas, dos bacharelados. Quer dizer, as pessoas esquecem e chega a ser crítica a situação, porque grande parte das pessoas que estão no curso superior pagam a disciplina de língua portuguesa porque é obrigatório. Primeira pergunta que dizem, eu quero estudar língua portuguesa para quê? E aí a gente começa a se deparar com uma das grandes dificuldades daquele aluno na graduação, que é perceber que existem níveis de linguagem. Então, aquele aluno da graduação, da licenciatura e do bacharelado, que não compreende que ele está num curso superior e que ele precisa ter um nível de linguagem para aquele contexto, ele também não vai entender que o seu paciente lá na ponta ele também tem um nível de linguagem, ele também tem um contexto sociocultural dele que precisa ser compreendido. Ele precisa se fazer compreender e ser compreendido. Então, isso é uma questão bem importante, que precisa ser discutido nas graduações, e que sou uma fiel defensora que a disciplina de linguagens, ela não deveria ser uma cadeira, ela deveria acompanhar o aluno no decorrer do curso, para que ele compreenda aquilo que ele está estudando. Por exemplo, se você pode até não concordar ou concordar comigo, não sei. A construção lexical do curso de enfermagem tem peculiaridades que são diferentes das construções lexicais do curso de medicina, que já tem suas peculiaridades diferentes do curso do direito, do curso de letras, do curso de história. Então, uma das coisas que os próprios professores das graduações esquecem é de preparar o seu aluno para entender o universo no qual ele está inserido. Ou seja, primeiro, aluno, você tem que entender onde foi que você se meteu. Primeiro, entenda onde você está e o que você vai fazer, quem você vai atender. Né? Então, isso é muito importante. E a gente tem que ter a clareza de que nossa vida, nossas relações, nossos contextos de uso, de trabalho, tudo, toda a nossa vida está intercruzada, totalmente entrecruzada pela linguagem. Não existe ser humano nesse processo comunicativo sem a linguagem. E aí a gente tem as diversas linguagens, mas elas estão ali. Tá? Mais uma vez a gente agradece, né? Uma discussão maravilhosa, mas aí se deixar a gente passa o resto da noite, né? Eu deixo aberto agora para que vocês façam as considerações finais, tá? Para que a gente possa encerrar. Quem começa?
Primeiro as damas, Romário? Por favor. Eu agradeço, é um enorme prazer participar do grupo de estudos, né? Eu sempre costumo dizer que eu gosto demais de fazer essas interrelações, de trabalhar a interdisciplinaridade, e só através dela, para mim, é possível abranger outros pensamentos, outros escopos de compreensão, e essa discussão que ela sirva não como uma base de construção de simples conceitos, mas como uma base para mudança, para ação, né? Para promover essa reflexão para que alunos, profissionais, eles consigam entender esse mundo que envolve o processo de atenção e que a língua está bem intrínseca nele, né? Então, eu agradeço demais a abertura do Grenal, do canal do Cilif, essa continuidade, e aí eu já estou ansiosa para as próximas discussões. E agradecer também a Romário pela disponibilidade. Sayonara, que nem se apresentou, né? Sayonara tem que se apresentar também, né? Sayonara, que é a líder do nosso grupo de pesquisa. E só isso, minha gente. Muito obrigada. Também queria agradecer, para mim foi um prazer também estar aqui, tirar esse tempinho para a gente conversar sobre esses conceitos, fazer essas interconexões. Às vezes a gente acha que não tem nenhuma coisa para nos conectar com outras áreas, mas a gente vai lá, como você falou, Silmar, a gente consegue fazer conexões que a gente nem achava que conseguiria, e essa interdisciplinaridade é essencial para a gente se revigorar e dar uma luz nova para essas situações. Agradecer também a Sayonara pelo convite, parabenizar pelo projeto, pelo grupo. Eu só queria deixar uma consideração final em relação a isso. Acho que a gente precisa estar todo dia na prática fazendo autoavaliações, a gente precisa estar sempre reconfigurando o nosso olhar em cima do outro, em cima do que a gente traz consigo, das transferências, das contra-transferências que a gente faz. Então, é muito importante. Para mim, eu acho que essa discussão foi essencial para eu avaliar alguns pontos que eu não tinha visto. Eu comecei a estudar para poder fazer essas discussões. Eu tinha algumas coisas, mas eu fui estimulada e fui aprendendo, fui ganhando algumas visões que eu não tinha. Então, para mim foi um aprendizado enorme. Espero que para vocês também tenha sido. Muito obrigado e que venham mais convites. A gente agradece, e escutando as palavras de vocês, me veio à mente um dito popular, bem simples, que a gente escuta muito aqui na região, e que faz exatamente essa aproximação entre os estudos linguísticos e as áreas e a grande área de saúde, que diz que os profissionais da linguagem, da educação em si, eles têm a possibilidade de salvar ou de matar o espírito. E o profissional da área de saúde tem essa mesma possibilidade de matar ou salvar o corpo. E os dois juntos têm a capacidade de matar ou salvar o indivíduo. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Quando você coloca que a gente precisa refletir sobre nossas ações, a gente tem que estar onde nos foi colocado pelo universo, pelo um Deus, ou pela nossa própria vontade de formar-se um profissional, e sempre fazer isso muito bem feito, porque isso é muito importante. Não só para salvar ao outro, mas para salvar a gente mesmo, né? Isso é muito importante. Mais uma vez eu agradeço, boa noite a todos, é um grande prazer, foi um grande prazer e será sempre um grande prazer. O Grenal agradece a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.